Gente, vamos ouvir a palavra de Deus? Quem está sentindo bem aqui? Levante a mão. Quantas maravilhas Deus já fez nesses minutos que estamos aqui, não é verdade? Agora 4 horas com 13 minutos. Nós já estamos há 2 horas aqui. Passa rápido, né, pessoal? Como passa rápido. Por favor, respeite a palavra de Deus. Eu costumo dizer que o respeito que você tem pela palavra de Deus é o respeito que você tem para com Deus, né? Tem pessoas que têm hábito de nem ouve e atrapalha quem quer ouvir. Se eu estou falando com você, você tem que ficar andando ou parar para me ouvir? É o certo, não é verdade? Fala aí que eu estou te ouvindo, vai. Fala aí que eu estou te ouvindo. Você está ouvindo, mas não está entendendo, porque você está ocupado com alguma outra coisa. Deus quer que você o entenda. Não é fácil chegar aqui e ministrar uma palavra para você. E ao mesmo tempo é. Qualquer lugar que nós abrimos aqui a Bíblia, tem algo para te falar. Mas o que o Senhor quer falar é a minha preocupação. Não é o que o bispo Pereira quer falar. O que o Senhor Jesus, que é o dono desta obra, foi Ele que te chamou. O que Ele tem, qual o recado que Ele tem para você. Então eu gostaria, se possível, fazer aqui uma retrospectiva e relembrar algumas coisas que Deus falou conosco para os obreiros. Que já vem um tempo que nós vemos dando para os obreiros uma palavra, uma orientação. Relembrar ou repetir uma instrução não é falta de mais uma nova. Nunca se deve fazer algo novo se o que você está tendo no momento ainda não conseguiu dominar. É igual Deus já te curou já. Amém? Todos vocês que já foram tocados e curados pelo poder de Deus. Para isso nós oramos. Amém? Só agradece agora o Senhor. É certo? Então veja só. Se você... O livro de Deuteronômio quer dizer repetição das leis. Deus repetiu para que o povo não esquecesse o que ele havia falado. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, vai repetir várias coisas. E os evangelhos, as cartas, Pedro faz questão de relembrar o que havia falado, porque nós temos uma mente muito esquecida. Nós temos a tendência a esquecermos das coisas. E isso não é bom se nós temos compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ter o nosso coração cheio, que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Quem já leu isso na Bíblia? Você nunca leu? Está no livro, se não me engano, de Filipenses. Coloca aí, irmão. É Filipenses? Que livro é esse? Colossenses. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria. Ao invés de ficar fazendo fofoca, mexerico, em vez de ficar falando, murmurando, que o seu coração seja cheio da palavra de Deus para instruir alguém, aconselhar alguém, e assim alguém te aconselhar. Aí ambos vão se edificar, vão se resguardar e vão ser abençoados. Quem está entendendo, por favor? Quem aqui é obreiro? Levante a mão. Obreiro. Quem é obreiro, dá um glória a Deus aí. Você está feliz pelo que você é diante de Deus? Você valoriza isso? Então, deixa eu falar algo aqui para vocês em nome de Jesus. Eu me lembro que uma das reuniões que nós tivemos, a primeira reunião desse ano, ali na Cidade Mundial dos Sonhos, eu falava para os obreiros dali, uma multidão, estava lotada aquela igreja.
a respeito do propósito que nós temos que ter com Deus. A necessidade de termos um propósito firme em Deus, propósito de vida, um propósito firme de amar, de servir o nosso Deus. Pessoas que não têm um propósito firme em Deus, pessoas que não sabem nem o que está fazendo, nem por que está na igreja, nem porque é obreiro, não tem objetivo, não tem propósitos. São pessoas vulneráveis, fracas. Tem obreiro falando, conversando. Vou lhe pedir, por favor, mais uma vez, respeite a palavra de Deus. Você não vai conseguir falar e ouvir e entender ao mesmo tempo. E eu vim de longe para te ajudar com a palavra de Deus. O mais importante dessa reunião é a palavra de Deus. O propósito nasceu em Deus. No livro de Colossenses, ainda no capítulo 1. Abre aí, por favor, irmãozinho. O livro de Colossenses, perdão. No capítulo 1, versículo 16. Se você quiser acompanhar aí. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Está falando em Jesus. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, você inclusive, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você foi criado por meio dele e para ele. Tem até um hino que nós cantamos, louvamos na igreja, que tem essas frases, né? Então, isso é propósito. Então a gente observa que tem pessoas que depois tudo que Deus fez na vida dela, Deus revelou primeiro o seu propósito. Usou alguém, um evangelismo, uma visita no hospital, no presídio, pela televisão, ou você de uma outra forma foi alcançado. Deus tirou você das garras de Satanás. Deus tirou você das trevas, te curou, te perdoou. Deus te deu honra, te exaltou, te deu nome e renome. Dentre várias pessoas, colegas seu ou família, Deus fez você ser um testemunho vivo. Não é assim? É ou não é? Você passou a ter a proximidade de Deus a tal ponto que Ele te deu o privilégio, te deu a dignidade, o direito, o privilégio de ter acesso a Ele, de tal maneira que você vai ao Senhor e fala com Ele e Ele te ouve. Deus te ouve, gente? Quem já teve a experiência de falar com o Senhor e Ele te ouviu e te respondeu? Que maravilha! Diga glória a Deus! Que privilégio é esse que nós temos de ser ouvido por alguém tão grande, tão poderoso como o nosso Deus. Então, há pessoas que vão acostumando com a religiosidade, ou com a religião, para muitos é religião isso aqui, e elas não valorizam isso, porque não tem o quê? Propósito. O propósito faz você ter alvos, metas definidas. Vocês estão me ouvindo, gente? O propósito faz você discernir o que você realmente quer em Deus. Você tem força para decidir, para escolher. Quando você não tem propósito, você é como um barco sem leme, vai para qualquer lugar. É qual piolho que vai pela cabeça dos outros. É aquele que segue a multidão, não tem opinião formada em Deus, não conhece o seu Deus. Todos os homens e mulheres que Deus chamou e fez a diferença, que revolucionou o mundo dos homens,
tinha propósito firme em Deus. Uma coisa é o Senhor ter propósito com você, e Ele tem. Tem ou não tem? Quem crê que Deus te chamou, te criou por um propósito? Ninguém foi criado simplesmente porque foi criado. Até porque ninguém é igual a ninguém no mundo. Deus criou você diferente de todos. Você é singular. Deus tem um propósito com você, mas a minha pergunta é: você tem um propósito com Deus? Se você tiver um propósito com Deus, já que Deus tem um propósito com você, os anos não podem impedir que isso aconteça. Os problemas não podem impedir, os demônios não podem. Nenhum homem na face da terra, nenhum exército na face da terra pode impedir que os propósitos de Deus na sua vida sejam frustrados. Amém? E Jó disse isso. Jó diz lá no Salmo, no Jó 42, eu sei que tudo pode e que nenhum dos seus propósitos, seus planos podem ser frustrados. Mas a minha pergunta é: você tem um propósito, um plano com Deus? Porque eu conheço N pessoas que Deus tinha um propósito com ela, e tem, mas ela não tinha um propósito firme. Então circunstâncias, situações surgiram. Muitas vezes uma oportunidade de pecar. Quem está entendendo, por favor? Uma oportunidade de fazer algo que desejava o seu coração e não tinha propósito firme. Jesus veio com um propósito firme. Jesus é exemplo para a gente. Ele estava determinado a ir até a cruz do Calvário, embora sabendo o que ele iria passar. O apóstolo Paulo seguiu o mesmo exemplo. Paulo disse: eu não tenho medo ainda que minha cabeça seja tirada, cortada. Eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpro o ministério que o Senhor Jesus me deu para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso é propósito firme em Deus. Amém, gente? Pessoas que têm propósito firme em Deus, que acreditam no seu chamado, que acreditam, que valoriza o que o Senhor fez na sua vida, ela é seletiva, ela toma decisões com cuidado, ela ouve e faz uma análise. Ela faz uma autodidata, aquilo ali vai cooperar para o meu propósito, para o meu plano, para o meu projeto. Tem pessoas que nasceram dentro da igreja, do berço evangélico. Tem gente que já viu tantos milagres dentro da igreja, mas não tem propósito firme. Então qualquer coisa, qualquer tempestade, qualquer sugestão, qualquer voz, qualquer escândalo que vê, se desvia, se distrai, ou então se dispersa. Foi uma das mensagens que nós demos para os obreiros, que você tem que ter uma vida de propósito com Deus. Você tem que ter uma vida de quem mesmo? Fala aí. Mas de propósito que é firme. Porque no centro da vontade de Deus, no propósito seu com Deus, está toda a vida que você precisa. Nós falamos na última reunião agora sobre a luta que nós temos no sábado retrasado. Como eu gostaria que você ponderasse, que você levasse a sério isso. Eu não falo para me gabar. O bispo Jorge está aqui, nós nos conhecemos já há muitos anos, de outras histórias aí, não é verdade? De outras caminhadas, né? Eu tinha cabelo ainda, né? O meu caiu, deve falar um pouquinho ainda, mas é sério, gente. Quantas coisas ele já passou, nós passamos. E quantos que estão aqui também de pé. Mas para estar de pé tinha que ter um propósito firme, um propósito em Deus, um alvo. Mas saber discernir, entender qual é a luta que você tem. Às vezes olhamos para trás, muitas vezes nos álbuns que nós temos de fotografia ainda. Cadê esse fulano? Acabou. Morreu na trincheira, morreu
no meio da guerra. A família dele foi destruída. Seus filhos destruídos. Seu ministério destruído. Alguns morreram, foram, sabe Deus para onde, não vou julgar. Há aqueles que estão sofrendo nas garras de Satanás. Porque muitas são as pessoas que elas brincam de religião, brincam de Deus, não levam a sério. E para a gente vencer e permanecer, nós temos que levar a sério. Temos que ter um compromisso com Deus, com a palavra de Deus. Ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Porque é ela que abre os seus olhos, é ela que faz você entender como é que você está e como é que está a situação fora de você. Amém, gente? Então, nessa reunião passada, retrasada, perdão, em Santo Amaro, nós falávamos, Deus nos deu uma palavra sobre a nossa luta. Qual a luta que nós temos? Diz lá em Efésios. A Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Muitos se acomodam. Agora eu já sou obreiro. Já tem muitos anos de membro. Agora eu sou pastor, eu sou bispo. E ele se vale do título, ou dos anos, ou da amizade que tem com alguém. Sendo que a garantia minha e sua está na força, em estar na força, ou nos fortalecermos na força e no poder do nosso Deus, na comunhão com o Espírito Santo, andarmos segundo a palavra de Deus. Quando uma pessoa ela está em desobediência à palavra de Deus, ela é fraca ou ela é forte? Quando você está andando nos princípios da palavra de Deus, você é fraco ou você é forte? Então está aí a explicação. Então quantos pararam e esqueceram que ele luta, a luta dele, a luta nossa, independente de ser obreiro, já como membro, quando obreiro maior, porque Satanás nos vê como ameaça. Você se alistou no exército do Senhor, como evangelista, como obreiro, como alguém que ganha almas, você se alistou e você agora é contra ele. Você era a favor, era do lado de lá, agora você é do lado da luz. Você é aquela pessoa que destrói as suas obras. Você faz a obra de Deus. Então ele vai querer parar você, ele vai minar você, ele vai querer destruir a sua vida. Ele vai querer fazer você desanimar, mas você, de repente, não está percebendo, discernindo isso. Envolvido com tanta coisa. E a Bíblia diz que devemos nos fortalecer no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para poderdes, olha lá, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes. O diabo, ele é um espírito que conhece a Bíblia mais do que você, e conhece você, às vezes está melhor do que você mesmo, estuda a gente, e ele espera o momento certo para lhe derrubar. Então ele arma o quê? Cilada. Cilada é armadilha, arapuca. Quem conhece arapuca? Pois é, já fiz muitas arapucas, armadilha, para pegar tanto uma ave como um bicho, não é verdade? Você faz uma cilada, alimenta ele, dá comida, ceva ele, vai lá, prepara o giral com decaça grande e espera lá com a garrucha, uma espingarda, sei lá, como você usa, e toma ele tiro quando ele aparece. Ele acha que você está alimentando, que ele está se alimentando ali naturalmente, mas alguém está preparando uma armadilha. Como peixe, cardumes de peixe que está ali navegando no mar, de repente uma rede sorrateira lhe apanham e já era. Assim são muitos que não entendem o seu lugar em Deus, não compreende a luta que estão travando dia após dia. Você está me entendendo? Ou vocês já estão cansados de ouvir o bispo? Eu estou te falando algo que nós temos que todo dia praticar. Jesus recomendou: vigiai e orai. Orai e vigiai. É verdade ou não é? Ele mandou a gente. Pedro foi lá no livro de Pedro e disse: vigia, Satanás anda ao teu redor, doido para te pegar. Quantos? Posso fazer uma perguntinha para você? Ixi, posso ou não posso, gente? Quem conhece 3 pessoas ou 2 pessoas, obreiro ou membro, estava na igreja com Jesus, nessa caminhada sua, que
se desviou, abandonou, caiu. Levante a mão, por favor. Quem conhece alguém? Pelo menos uma pessoa. Levanta a mão, olha só. Eu perguntei em Santa Amaro, perguntei no Rio de Janeiro, estou perguntando aqui. Unânime levanta a mão. Unânime levanta a mão e diz: eu conheço. Eu conheço mais de 3, mais de 2. O que fizeram elas caírem? O que fizeram elas serem derrotadas? Pessoas até de boa intenção. É um trabalho desse espírito que a Bíblia fala de diabo, Satanás, que arma a cilada. Muitas vezes coloca um homem no seu caminho, uma mulher, naquele momento difícil. Muitas vezes um amigo, uma amiga que te lhe oferece uma oportunidade de você festejar um pouco. Quem entendeu, por favor? No dia difícil, aqui diz o seguinte: que você deve se revestir de toda a armadura de Deus para poder resistir. Coloca aí na palavra, olha lá. Para que você possa ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim, contra principado, potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para poder, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permanecer. Você quer permanecer inabalável ou balável? Hein? Você quer balançar e depois cair? O que é inabalável? É algo que não se move, que não se abala. Gente, falar, com palavras eu não consigo expressar para você que há dias a nossa vida, que parece que explode perto de nós uma bomba de Hiroshima e Nagasaki. Que os montes vão para os ares. É uma notícia ruim, é uma decepção. É uma situação que você enfrenta. E às vezes não é na hora. Vem acontecendo. Satanás vem construindo um pensamento, uma estrutura de raciocínio na sua cabeça. Uma decepção. Quem está entendendo, por favor? Tudo isto, gente, é uma forma do diabo trabalhar, destruir. Quantos homens de Deus, quantos pastores, quantos bispos, quantos missionários, quantos obreiros, quantos membros, quantas pessoas de Deus, gente boa, que com o tempo Satanás minou, colocou no coração deles um projeto maligno para destruí-los. E eles não conseguiram ficar firmes. O dia mau pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 4 meses, 5 meses. Quanto tempo você vai resistir no dia mau? Tem gente que resiste uma semana, mas demora muito, aí na outra semana já não consegue. Tem gente que demora um mês resistindo, mas tem uma hora que joga sabe que eu vou largar tudo, eu vou embora. Então, sabe, não consegue permanecer inabalável. Eu estou falando com você. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença. A diferença, amém? E o diabo sabe disso. Ele quer que você seja um escândalo, que você seja um derrotado, que as pessoas olhem para você e digam: lá, fulana lá, olha lá, diz Deus lá, olha lá, cadê o Deus dele, olha lá. Eu não sou melhor do que você, não. Mas eu vou permanecer firme até o fim, em nome de Jesus. Como é que eu faço isso? Só de palavras? Não. Eu tenho que tomar a minha decisão todo dia. Eu tenho que ter um propósito firme. Qual é o propósito firme? Amar o Senhor. Está lá no livro de Deuteronômio 15. Amar o Senhor, apegar-se ao Senhor, temer ao Senhor. Amém? Disso depende toda a sua vida e tua longevidade, a palavra de Deus. Propósito firme. O propósito firme aqui não é fazer a obra de Deus, é ser. Antes de fazer a obra de Deus, eu preciso ser a obra de Deus. Eu preciso ser o que Deus quer que eu seja. Amém, gente? Glória a Deus. A gente está preocupado em fazer, mostrar para o homem ou para os outros. Não, seja para Deus o que Ele quer ser. Ele vai mostrar para o mundo o que você é para Ele. É exatamente isso. Exatamente isso. Glória a Deus. 2 coisas eu te passei aqui hoje. Um propósito firme você tem que ter, senão você não vai em nenhum lugar. Não vai em nenhum lugar. Não vai sair de onde você está. Mesmo que Deus tenha um plano com você.
Deus precisa que você tenha um propósito firme. Que você abra os seus olhos espirituais. Que você possa discernir. Que você possa olhar e dizer, não, eu estou no mundo que jaz no... Jesus disse que esse mundo não é nosso, não é dele. E aqui nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros aqui. Quem sabe disso? Nós somos o quê? Estrangeiro aqui. Um dia o Senhor vai nos buscar. E Ele nos deixou para anunciar o seu evangelho. Você tem uma luz. Você não consegue ver, mas os demônios vêm. E Ele quer apagar essa luz que está em você. Quem conhece pessoas que eram cheias de fé, de garra, de vida, e hoje está apagado, está desanimado. Tem muito soberbo que é igual relógio quebrado. O que relógio quebrado faz? Dá um tempo. Relógio quebrado dá tempo. Tem obeso que eu quero dar um tempo. Mas por que você vai dar um tempo? É porque tem algumas coisas para fazer. Não é nada. Você foi atingido pelos dardos, inflamado. Tudo que lhe causa desânimo, indisposição, dúvida, incredulidade, medo, tudo que rouba a sua força, é um sinal que você está sendo atingido pelas forças das trevas, pelos demônios. Não manifestou em você, mas ele está trabalhando em alguma área da sua vida. Quem entendeu, por favor? Você tem que entender isso, obreiro. Você não foi chamado senão para glorificar o nome de Jesus. E você tem que ser o espelho, tem que ser luz, sal desta terra. Você tem que ser o sal e a luz deste mundo. Glória a Deus. Eu já vou terminar. A outra mensagem que nós falamos aqui no sábado passado com os obreiros do Rio de Janeiro. Estou recapitulando algumas coisas importantíssimas que Deus nos deu. A importância do seu chamado, sua missão. A Bíblia não é para ler, é para meditar e compreender e estudar ela. O que Deus está querendo dizer com isso aqui para mim? Não é ficar abrindo a Bíblia e botar o dedo lá e dizer, fala comigo e tentar interpretar. Não. É ter uma disciplina na sua vida de leitura, amém? E compreender. Então, lá no livro de Mateus, Jesus fala sobre a importante missão. Ele fala várias vezes. Não é isso? Mateus, se não me engano, 28. Coloca aí, irmãozinho, por favor, na tela, por gentileza. 28, versículo 20 ou 19. Né? Jesus diz assim, ó, 19. Ide portanto, e fazei... Ei, palavra, hein? Repete aí. Ide, portanto... Mas primeiro ele falou o seguinte, ó, 18. Jesus ressuscitado, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu tenho toda a autoridade. O nosso Deus, o nosso Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. E ele disse, ide portanto, olha a missão, fazer discípulos de todas as nações. Discípulos, pessoas como você que conheceu o Senhor, que amou o Senhor, que se agradou do Senhor e passou a servi-lo, a andar nos seus caminhos e seguir os seus passos. Quem está entendendo, por favor? Pessoas que foram transformadas, como aquele rapaz que deu testemunho ali agora há pouco, e tantos outros, que por causa do Senhor Jesus e do Evangelho mudou a sua maneira de viver. Discípulo é aquele que imita o mestre, é um aluno. Quem é que é discípulo aqui de Jesus? Quem é discípulo, dá um glória a Deus aí. Então, quando você diz eu sou um discípulo, você está se comprometendo. Você está se comprometendo, porque discípulo tem que ser igual ao mestre. Não é isso? É, exatamente. Ele disse, ide portanto e fazei. Ele mandou a gente fazer. Você pode fazer discípulo? Pode. Discípulo é quando você dá exemplo prático de vida para alguém, alguém vai te imitando. Você tem boas obras, boas atitudes, frutos.
E aquela pessoa vai te imitando. Você nem percebe, mas ela está te observando e você está formando o discípulo. Ou quando você ensina alguém o que você sabe para fazer o que você fazia, e ela agora vai fazer. Glória a Deus. E a obra não vai parar nunca, porque alguém vai fazer melhor do que você, em nome de Jesus. É obra de Deus. Jesus disse: eu quero que vocês façam o que eu fiz, mas façam coisas maiores ainda. Jesus nunca escondeu nada, nenhum truque. O que ele tinha, ele deu. Eu estou dando para você o que eu tenho. Dá o que você tem. Por isso que você tem que ter o melhor para dar, em nome de Jesus. Então essa é a missão que nós temos. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando-os, olha só, não só servir, mas ir por ele. Ensina as pessoas que cruzar teu caminho a guardar todas as coisas que ele te ensinou. Glória a Deus. Tudo que você aprendeu na palavra. Essa é a ordem do Senhor Jesus. Ele disse: eis que estou convosco todos os, até a consumação do século. Se eu for ler com você tudo, Lucas fala a mesma coisa. Marcos capítulo 16, lá no versículo 15, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda. Jesus fez uma missão, 30 anos, 33 anos, ele veio aqui e começou uma missão. Ele falou isso quando ressuscitou lá no livro de Lucas. Mandou que pregasse o evangelho. Lucas capítulo 24, se eu não me engano, versículo 47. Me ajuda aí, por favor, irmãozinho, se é isso mesmo. Lucas 24, 47. Depois vamos fazer CDs para vocês e vamos mandar esses CDs para vocês poderem ouvir novamente essas mensagens, amém? Quem quer? Levante a mão. Vai ser de grande ajuda. Olha só, 24, 47. E em que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecado a todas as nações, começando em Jerusalém. Aqui Jesus fala da missão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus ressuscitado dentre os mortos, ficou 40 dias com os discípulos. E ele diz assim, no final, antes dele subir: recebereis poder ao descer sobre vós. Olha lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Isso é missão, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até confins da terra. Quem tem o Espírito Santo aí? Não, não é assim que responde não. Quem tem o Espírito Santo aí? Você tem para quê? Para que você tem o Espírito Santo? Para ficar falando, cantando em língua, mostrando que eu sou não, para testemunhar. Só para terminar, que o tempo aqui está corrido. João capítulo 17, Jesus orando pelos os discípulos daquela época, estendeu a oração até a nós. Ele disse: não ora somente por esse, mas por aqueles que hão de crer em ti através da tua palavra. Então incluiu você, incluiu a mim. No livro de João capítulo 17, versículo 18, Jesus diz bem claramente o que ele quer para mim e para você. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Ouça de pé o que eu vou te dizer. É difícil levantar, ficar de pé? Nossa, gente, tem que ser rápido, amém, pessoal? Tá com dor de coluna, não, né? Quem tá bem aí? Amém. Olha só, assim como tu, leia comigo, por favor, coloca na tela. Olha lá, tá escrito Jesus orando. Leia depois em casa isso aí. Assim como tu, Jesus disse, me enviastes. Ou seja, assim como tu, ou seja, com a mesma missão, da mesma maneira, da mesma forma, com a mesma missão, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aí ele diz assim, onde é que está escrito que ele fala: eu não oro somente por ele? Olha lá, não rogo somente por estes presentes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra.
É você, diga, sou eu. Diga, sou eu. A missão chegou até você, meu irmão. O que Jesus começou, glória a Deus. O que Jesus começou, o evangelho que ele começou a pregar para o mundo inteiro, que ele fala lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, ele vai falando, ele vai mostrando. Depois surgiu homens depois de nós, mas chegou a mim e você. Se nós pararmos, se nós não levarmos a sério isso, se nós não tivermos um propósito firme em Deus, se nós não tivermos como um bom soldado fazendo um bom combate, discernir o nosso adversário, saber que tem uma luta, existe uma guerra do mundo espiritual para impedir o evangelho, sempre houve, sempre houve. Tem país aí matando pessoas que são de Deus, são cristãos. Quem sabe disso? Levante a mão. Se pudesse falir no mundo inteiro, mas está repreendido em nome de Jesus. Porque o Satanás sabe que seu tempo está próximo. Eu pergunto, você vai permanecer ou vai recuar? Você vai em frente ou vai desanimar? Tem mais uma palavrinha, segura o pessoal do estúdio que eu vou passar. João 20, versículo 21. Escuta isso. Jesus falou antes da oração e agora, após a ressurreição, Jesus aparece para os discípulos e diz, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quem aceita essa missão? Não estou sentindo força aqui não. Não estou sentindo firmeza não. Quem aceita a missão aí? Quando você fala que aceita a missão, você tem que se preparar para o lombo. Você pode um dia ser decapitado até morto, como aqueles que estão morrendo lá fora. E aí? Vai parar a missão ou vai continuar? Tem gente que fala assim, eu vou continuar, se Deus quiser, né? Gente, vida cristã é isso, você tem que ter preparação todos os dias. Não adianta falar igual Pedro, eu vou contigo até a morte, não se preparou e negou. Nós temos que ter essa convicção, essa vida com Deus. Vidas depende dessa decisão sua, dessa firmeza sua. Tem gente que se contenta com o seu uniformezinho, com o seu título. Não se conforme. Se conforme quando você fizer aquilo que Deus pediu que você fizesse. Pregar o evangelho, fazer discípulo, dar testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Eu quero desejar um forte abraço para vocês que estão aqui. Eu quero mandar um forte abraço para quem está do outro lado aí. Daqui a pouquinho vamos entregar, vou passar agora para os estúdios. Nós vamos ter uma outra programação. Mas louva a Deus pela oportunidade de termos uma transmissão ao vivo. Louva a Deus. E agradeça a Deus pela sua vida. Você que patrocina essa obra. Você que ajuda essa obra. Ainda que eu não orasse por você, Deus tem um compromisso com você na sua palavra. Porque você está plantando vida. Você está ajudando a salvar vidas. Você que está do outro lado. Você que é um pastor, um bispo. Você que é um membro. Você que é obreiro. Dá tempo de você voltar. De renovar com Deus. Jesus está voltando, sabia, gente? O cenário está sendo preparado. E nós somos os ceifeiros que vamos colher. Vamos correr atrás. Vamos para os campos colher, porque o campo está maduro. Glória a Deus. Quem vai conosco em nome de Jesus? Eu quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando, do Brasil e do mundo. Que Deus te abençoe. Eu vou estar orando por você. Deus não desistiu de você, nem nós também, tá? Ainda que o homem desista, Deus não desiste de ninguém. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você que está aí do outro lado, renova a sua vida com Deus, faz uma aliança com Deus. Faz um propósito de vida com Deus. Independente de você ter título na igreja. E Deus vai te usar e te honrar. E você vai ter uma qualidade de vida melhor. Porque viver no propósito de Deus tem lutas, dificuldades, mas a alegria que Deus nos dá supera todas as lutas que nós passamos. Então um forte abraço para quem está nos acompanhando. Vou passar para os estúdios, lembrando que o nosso apóstolo,
estará nesse domingo, 7 da manhã, na Domingos Paiva 152, e às 10 da manhã, ali em Santo Amaro, perdão, a partir das 10 da manhã, impondo as mãos em todos que ali estiverem. Não perca a oportunidade. Às 3 da tarde, o clamor. Bispo Jorge, vem cá, por favor, antes da gente terminar. Falta só 2 minutinhos. O senhor tem algum recado para o senhor gostaria de dar no ar aqui para as pessoas, uma reunião que o senhor vai estar fazendo? Nós estamos aqui com o Bispo Jorge Pinheiro, aqui responsável pelo Estado de Minas Gerais, né? O senhor tem um recado? Aproveita aí. Perfeitamente. A paz, igreja, a paz, Minas Gerais, a paz, Brasil. A oportunidade é tudo aquilo que o bispo acabou de falar agora. O amanhã a Deus pertence. O que pertence a nós, bispo, é o hoje, é o agora. Então, aproveita a oportunidade. Amanhã eu quero convidar você a estar conosco. Estaremos na mesma fé do apóstolo, passando pelas portas abertas amanhã às 7 horas da manhã, 9h30, 2 concentrações pela manhã, às 3 da tarde e às 18 horas, recolhendo também os lencinhos com as lágrimas. E a exemplo do apóstolo, estaremos subindo o monte ao final da última concentração, aqui na nossa sede estadual, Avenida Tereza Cristina, número 960, aqui no Carlos Prates. Você é o nosso convidado, todo especial no nome de Jesus. Bispo, obrigado pela recepção, por recebê-los aqui. Gente, glória a Deus. Eu estou despedindo o povo da televisão, vocês não, tá bom? Ih, não, vamos até umas 8 horas da noite aqui hoje. É brincadeira. Alguém tá lá do outro lado falando, o senhor tá falando muito, bispo. Um beijão no coração da Bispa Francileia, do nosso apóstolo. Deus abençoe. Gente, vamos para os estúdios. E em breve vamos estar anunciando uma outra reunião em um dos estados ainda, que vou falar durante a semana. Deus abençoe a todos. Vamos para os estúdios. Um forte abraço.